Pessoal, bom dia. Eu estou gravando um vídeo aqui para falar sobre essa aula da apostila, atividade 5, gráficos e tabelas. E eu vou começar lendo esse texto aqui, ó. Na sociedade em que vivemos, muitas informações econômicas, políticas, educacionais, esportivas são comunicadas por meio de dados, apresentados em tabelas e gráficos de vários tipos. Isso vocês veem direto, que tem tabelas e gráficos que mostram informações. Inclusive, esse ano vai ter eleição e muitas informações da eleição são divulgadas por meio de pesquisa, por meio de tabelas e gráficos. Então, vamos fazer atividades. Vamos praticar. 1. Mariana e Luiz são irmãos e estão fazendo juntos uma pesquisa de ciência sobre a Síndrome Respiratória Aguda Grave, SRAG. Eles descobriram que várias doenças podem avançar para estes sintomas, relacionados com complicações pulmonares. Uma dessas doenças, vocês conhecem bem, como todo mundo conhece bem, chamada COVID. Ela é uma doença respiratória aguda grave, COVID-19. Tem várias outras, tá? Tem a própria bronquite, sinusite, são doenças respiratórias. Algumas são graves porque demandam mais atenção e aguda porque ela está muito acentuada, está muito forte, quando a pessoa está muito doente. Bom, decidiram pesquisar dados dos anos de 2019 e 2020 para comparar. O gráfico a seguir mostra um estudo do número de hospitalizações por SRAG, a partir da notificação do primeiro caso por um período de 20 semanas. Agora eu estou na página seguinte, página 67. Bom, então a gente vai ter um gráfico aqui. A minha gravação tá ruim, mas aí vocês têm a apostila, tá? Eu tô aqui mais para explicar a atividade, para vocês não entenderem o que está acontecendo. Então, na parte de cima aqui da tabela, desse gráfico, na verdade, eu tenho uma legenda, que é 2019, o cinza claro, e o 2020, que é o preto. Aqui do lado tem uma linha, tá escrito assim, número de hospitalizações por SRAG. Essa linha começa no 0, vai andando de 2000 em 2000, vai andando até chegar em 22.000. E isso tem um nome, essa linha. Essa linha chama eixo. Deixa eu anotar aqui. Peraí que é difícil anotar tudo ao mesmo tempo. Eixo. Vamos lá. Bom, o que acontece nessa linha do eixo? Esse eixo, ele fala de número de hospitalizações. Então, quantas pessoas vão ser internadas, quando foram, internadas nessa época. Aí, aqui embaixo, tem uma semana epidemiológica do início dos sintomas, que é a semana que começa a anotar as informações. E, se vocês separarem, tem números aqui, ó, 1, 2, 3, até chegar no 20. São as semanas. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. E nessas semanas tem uma linha. Tá vendo que tem uma linha aqui, ó? Essa linha preta aqui. Essa linha também chama eixo. Então, tem duas informações. O gráfico, ele tem o número de hospitalizações e tem a semana, tá bom? Nessas semanas, tem os números aqui, ó. Tô até chegando mais perto. Tá vendo que tem 310, 366, 280, 396 e vai indo. Chega uma hora que aumenta muito. E aí aqui, nessa semana 12, disparou. E só tende a aumentar. Até chegar na semana do ápice. Aí vai voltando e diminui um pouco, né? Então a semana vai controlando um pouco mais. Bom, então vamos lá. Exercício A. Examinando o gráfico, qual é a principal diferença que você observa entre os anos 2019 e 2020? Lembrando que o 2019 é o cinza claro e o 2020 é o preto. Então, o que aconteceu no cinza claro aqui, ó? E o que aconteceu no preto? Dá uma pensada aí. Em qual semana a diferença entre os anos de 2019 e 2020 foi maior? Então, qual semana que teve um maior tamanho de diferença aqui, ó? O abismo entre a cinza aqui, ó, e a preta foi maior. Dá uma olhada.
Vocês vão ter que calcular, na verdade, porque só de olhar, às vezes, não dá. Mas, basicamente, o que precisa saber é o tamanho do espaço entre uma e outra, assim, ó. O tamanho aqui, ó. Tá vendo? Qual que é o espaço maior? Então, é isso que ele pergunta aqui, ó. Em qual semana a diferença foi maior? Agora, se analisarmos apenas as 10 primeiras semanas, qual seria a nossa conclusão? Então, vocês vão olhar a semana 1 até 2, 3, 10. Quando chegar nas 10 primeiras semanas, está acontecendo alguma coisa. Dá para ver. Então, vocês vão perceber que está acontecendo alguma coisa nessa situação. E aí, eu quero que vocês relatem aqui, ó. Tá bom? E no item D, aqui, ao analisarmos as 20 semanas no total, a qual conclusão podemos chegar? Dá para falar alguma coisa também, né? O item E, escreva uma frase em que a palavra diferença está sendo utilizada como sentido matemático. Para saber mais, consulte o quadro explicativo. Então, aqui eu estou na página 67, vamos virar para a página 68, que tem um quadro aqui, ó. Tá vendo esse quadro verde? A palavra diferença, ela pode ser utilizada em conversas do dia a dia. Por exemplo, existe uma grande diferença entre o sabor do sal e do açúcar. Então, tem uma diferença, né? Tem um sabor do sal e um sabor do açúcar. A diferença é que eu fiz a tarefa e você não. Também tem outro sentido a diferença. Percebi a diferença entre o quadrado e o triângulo. Dá para ver que tem duas coisas diferentes. São coisas que não são iguais. Em matemática, a palavra diferença pode ser utilizada também como resultado de uma operação matemática chamada subtração. Quem falou acertou. Exemplos. Mariana tem 12 anos e João tem 15 anos. Eles têm apenas o quê? 3 anos de diferença entre eles. Por quê? Porque o cálculo que a gente vai fazer é um cálculo de menos, uma conta de menos, que é 15 do maior, que é o João, tem 15 anos, menos 12 da Mariana. E vai dar uma diferença de 3 anos. A diferença, então, entre os números 180 mil e 20 mil é quanto? 160 mil, porque a gente vai fazer uma conta de menos. Tudo bem? Bom, eu vou fazer assim, a primeira parte da atividade é essa. Então, vamos parar por aqui. Espero que vocês tenham entendido.